nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deus é contigo. Ninguém prevalecerá contra ti. Tu é mais que vencedor. É muito bom ver essas palavras, né? Essas palavras massageiam o nosso ego, traz para nós um conforto dentro da situação, mas as palavras fora do contexto não vai te trazer saúde espiritual, não vai te levar à vida com Deus, não vai te fazer viver a fé verdadeira. A palavra fora do contexto, aplicada só para massagear e agradar o homem nas suas necessidades, não vai te fazer bem espiritual. O que nós precisamos é ouvir a verdade. A verdade como ela é. Não como os homens pregam, para agradar e manipular a multidão, satisfazendo e levando a multidão ao delírio com palavras positivas. Deus é contigo! Mas, espera aí, Deus é contigo como? Qual é a condição que Deus é comigo? Será que Ele é comigo? Será que eu estou com Ele? Calma. Vamos entender essa palavra. Onde é que Deus está dizendo que é contigo? Está entendendo? Tu já venceu, tu é mais que vencedor. Calma. Aonde está incluído esse contexto? Por que é que eu sou mais que vencedor? Qual a vitória que eu já tenho? Calma. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Calma. Como está inserido esse texto? Qual o contexto? Porque se eu estou em Deus e nenhum mal chega a mim, eu adoeço, eu perco trabalho, eu passo dificuldade, eu choro, eu adoeço, eu sofro consequências, eu ainda sofro maldições nesta vida. Calma. Esse é o problema. A colocação da palavra de uma forma errônea, aonde você vai se perder de Deus com a palavra aplicada para você fora do contexto, de uma forma errada, com a interpretação errada, fazendo você acreditar em algo que Deus não está te prometendo. É notório a gente ver vídeos de pessoas aí, né? Na internet, quando você está passando aí. Epa, não passa esse vídeo. Deus tem uma bênção para você nessa hora. É mentira. É mentira. A bênção de Deus para a tua vida não vem através desses comerciais, desses pregadores mentirosos, esses profetas mentirosos, que criam esses movimentos para ganhar tua atenção, para ganhar tua visualização, para ganhar like, para poder manter o seu canal, ter o seu lucro, sua causa de ganho. Está entendendo? A maioria desses homens que usam desses argumentos é para manter o status deles. É para manter a visão de vocês nele como homem de Deus, que profetiza, que determina que Deus vai fazer, porque ele está dizendo, ele está mandando, porque você vai atrás dele para receber a cura, a bênção, o milagre. Você está entendendo isso? Então você tem que ter cuidado, se você é prudente, está querendo viver uma vida com Deus. Porque o mundo não está nem aí, não, irmão. Jesus, ele disse que quem quiser vir após ele, negue-se a si mesmo, a humanidade. Jamais vai se negar. É fácil demais parar de beber, parar de fumar, parar de viver nas mesas de bar. É fácil demais. Tem muitos fazendo isso, que não é crente religioso de igreja. Tem muitas pessoas deixando de fumar. Há muitos meios aí convidando o povo para deixar de fumar e está deixando sim. Tem muita gente aí deixando de fumar por outros meios, deixando de beber. Nem por isso está com uma vida aprovada por Deus. Porque o se negar que Deus quer de nós é o interior. É muito fácil negar as coisas exterior. E o interior? Aquilo que está no egoísmo, egocentrismo do homem. O homem tem que negar. Aí é que é difícil, irmão. Negar as coisas exterior é muito fácil. Mas o interior,
você se entregar a Deus verdadeiramente no seu interior. Não é só dentro de um perfil exterior. Não é só por meio de uma roupagem. Não é trocar de roupa. É rasgar a veste do coração. É a transformação no coração, no entendimento, no interior, o que Deus quer fazer por nós. Para a gente viver uma vida de fé, não dentro desse misticismo. A nossa fé não é por meio desses movimentos religiosos, ouvindo palavra de autoajuda, buscando culto de vitória, culto de bênção, dentro dos ambientes, nos movimentos. A nossa fé não é baseada aí. A nossa fé não é vivida em Deus por meio de palavras de profeta, que hoje tem profecia, hoje tem revelação. A nossa vida de fé em Deus não é por meio de palavra do homem que diz: eu vou decretar, hoje é cura, hoje é milagre, venha buscar, venha adorar a Deus, venha sentir a presença de Deus. A nossa fé não é por aí, irmãos. A nossa fé é no conhecimento da verdade, examinando a verdade, andando pela verdade, a palavra de Deus, Jesus Cristo, lâmpada e luz para nos guiar na vida de fé em Deus é a palavra. Não é essa palavra que os homens usam fora do contexto, falsificando, deturpando, manipulando, para levar o delírio espiritual, o movimento espiritual, o poder espiritual, dizendo que é de Deus, que não é. É outro espírito que está operando nesses movimentos, nesses ventos de doutrinas. Hoje é muita promessa, você entra no Face, entra no YouTube, entra no TikTok, no Quai, entra em qualquer meio de comunicação. O que você vê em abundância é comercial de igreja. É comercial de culto disso, culto daquilo outro. Convidando a sua atenção. Trabalhando a sua necessidade secular. Porque esse evangelho anátema pregado dentro do sistema religioso só faz você escravizar-se dentro da igreja buscando as promessas deste mundo que os mentirosos fazem em nome de Deus. O Evangelho de Cristo Jesus não convida ninguém para parar de sofrer, para ganhar carro, casa, para ter prosperidade, vitória, conquista nesta vida. O Evangelho de Cristo Jesus não convida ninguém para resolver seus problemas seculares deste mundo aqui. O Evangelho de Cristo Jesus nos convida a resolver o nosso maior problema, a nossa maior necessidade, que é de reconciliação com Deus. É de receber o perdão dos pecados, a remissão dos nossos pecados, ser livre da culpa para não sofrer a consequência dessa culpa. O Evangelho nos chama para isso, para uma reconciliação com Deus, para resolver a solução do maior problema do ser humano, a separação de Deus. O juízo eterno na vida do homem. O Evangelho nos chama para isso. O Evangelho nos convida a olhar para a nossa maior miséria espiritual. Não é para o problema físico secular. O poder do Evangelho de Cristo é para isso. E pelo fato de você crer em Jesus, seguir a Cristo, crendo no Evangelho, você não vai deixar de ter problema. Você não vai deixar de ter derrota. Você não vai deixar de ter dificuldade nesta vida. Você não vai deixar de passar sofrimento nesta vida. Mesmo com a tua fé em Cristo, já livre de toda a culpa do pecado, restaurado na comunhão com Deus, aí que você vai continuar nesta vida em aflição. Porque Jesus não prometeu um evangelho de paraíso na terra, de soluções de problema nesta vida. Jesus não prometeu um evangelho para ninguém, não veio trazer um evangelho para melhorar a vida secular de ninguém. O evangelho que Jesus trouxe, convidando o homem à reconciliação com Deus, até o conhecimento do caminho para voltar a Deus novamente, até o conhecimento da porta de acesso a Deus, até o conhecimento da vida com Deus, até o conhecimento do perdão de Deus, até o conhecimento da salvação que o homem tanto precisa para não ser levado a juízo indo ao inferno.
O Evangelho nos comunica isso, irmãos. O amor, a misericórdia e a graça de Deus manifestada para a humanidade para tirar o homem dessa situação. Da situação espiritual que ele está em relação a Deus. O Evangelho, ele nos comunica isso. Cristo nos chama para isso. Aí alguém diz assim, Jesus prometeu vida em abundância. Não aceite essa vida na escassez. Não aceite essa vida dentro de uma necessidade. Não aceite essa vida numa situação que não é próspera. Olha a falsificação, a manipulação que eles usam pregando a palavra. Quando Jesus disse que veio para nos dar vida e vida em abundância, essa vida que Jesus veio nos dar em abundância não é aqui. É a promessa de uma vida perfeita, onde não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento, nem tristeza, nem maldição, nem envelhecimento, nem choro, nem coisa alguma mais que nos traga dor, sofrimento, tristeza, agonia, perturbação. Essa vida que Jesus veio prometer não é aqui na terra, é no céu. É na eternidade com Deus. É a promessa da vida eterna, a vida em abundância. É a vida eterna. Nós estamos vivendo uma vida temporal ainda. Nós não estamos vivendo a vida eterna. Então é importante entender isso. O próprio Jesus vem e diz assim, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nele somos mais que vencedores. Para suportar e vencer toda a situação do mundo. Não é mais que vencedores para não ter mais problema. Para vencer tudo e não ter nenhuma derrota, não. Vamos sofrer derrota nesta vida. Vamos adoecer. Vamos padecer. Vamos morrer. Isso é maldição. Nós ainda vamos sofrer aqui nesta vida porque estamos nesse corpo. Aqui ainda, nesta vida temporal. Mas a promessa de Cristo é nos dar uma vida em abundância. Uma vida onde não haverá mais envelhecimento, doença, enfermidade, tristeza, dor, decepção, maldição. Uma vida onde a alegria, o gozo será de eternidade em eternidade. De eternidade em eternidade. Mas não aqui. Quando sair daqui, deixando esse corpo. Indo ao descanso, aguardar o dia da ressurreição. E quando se der o dia da ressurreição dos corpos, dos que morreram, os que estiverem vivos aqui neste momento, terão seus corpos transformados. E aí sim, todos iremos ao encontro do Senhor para viver esta vida em abundância. Neste grande dia, que é a maior esperança que nós temos que ter, guardar e perseverar nela, pela nossa fé em Jesus. É a esperança da vida eterna. E o apóstolo Paulo, ele vai orientar os irmãos na igreja em Roma. Não era a igreja romana, não era a igreja evangélica de Roma, não era nenhuma denominação. Era os cristãos que estavam em Cristo na cidade de Roma. A carta de Paulo aos romanos. Paulo vai dizer, advertindo, instruindo, exortando os irmãos a se alegrar na esperança. Ter paciência na tribulação. Não é estar doido atrás de culto de vitória para resolver problema. Não é estar dentro de campanha para Deus resolver problema. Tenha paciência na tribulação. Se alegre na esperança. Persevere em oração. É isso que Paulo vai dizer. Romanos 12, 12. Essa é a orientação da palavra de Deus para a nossa vida. Em meio às aflições, suportando elas. Porque são momentâneas. São leves em comparação ao que vamos receber na eternidade quando deste mundo sair. O apóstolo Paulo vai dizer isso aos irmãos na segunda carta de Coríntios 4, 17 e 18. Não atentando nós para as coisas que se veem. Porque as coisas que se veem, tudo aqui neste mundo é temporal. Mas a nossa visão esteja nas coisas do alto, as coisas que não se vê. Com a visão ótica. Só vemos com os olhos da fé. Aquilo que Deus preparou para os que o amam. As coisas que o olho não viu. O ouvido não ouviu e nem chegou ao entendimento do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amar a Ele é estar em Cristo, perseverando na palavra dEle, guardando e se submetendo nela, por ela,
e perseverando para não desviar dela. Paulo vai dizer, a leve e momentânea tribulação desse século presente, desta vida hoje que estamos aqui, não se compara ao peso da glória que estamos a receber, aguardando este dia, este momento, este grande acontecimento da nossa vida ser levada, tomada para o Senhor, para estarmos com Ele, aonde Ele estiver, aleluias. Sua alma se alegra com essa palavra? Sua alma está alegre diante da tribulação com essa esperança? Se não tiver, meu irmão, isso mostra que até agora a tua fé não está verdadeiramente em Deus. Até agora, essa fé não foi gerada no teu coração. Porque a fé em Deus, quando é gerada no nosso coração, nós temos a alegria das coisas do alto. Nós vivemos olhando e esperando a promessa das coisas do alto. Nós temos consciência da nossa vida aqui neste mundo. Vamos padecer, ter perda, ter dificuldade. Alguém prega dizendo, não, você não pode, você é filho do rei. Você é de Deus, não pode passar por dificuldade, nem ter prova, nem ter doença, nem sofrer nenhuma coisa, porque você está guardado no esconderijo do Altíssimo. Nenhum mal vai te suceder. Interpretam errado isso aí, irmão. Aplicam errado é o que o diabo faz, distorcendo a verdade de Deus, tirando o povo do entendimento da verdade. O próprio Jesus padeceu nesta vida. Nenhum dos apóstolos, nem nenhum dos profetas tiveram vitória neste mundo. Sofreram derrotas. Foram presos, foram mortos, foram perseguidos, foram expulsos, foram torturados de torturas terríveis. Desperta, irmão. Sai dessa mentira, desse evangelho anátema que tu está recebendo desses falsos profetas. O apóstolo Paulo vai dizer, Filipenses 4, o 11 ao 13. Olha o que Paulo vai dizer. Aí pegam essa palavra, o texto isolado, fora do contexto, para fazer o povo viver misticamente usando a palavra de Deus, repetindo ela. A palavra de Deus não é para tu estar repetindo ela não, irmão. É para tu viver na tua vida confiando, crendo no que ela ensina. A palavra de Deus não é nenhuma caixinha da sorte não. Tire uma palavra para mim, Deus é contigo. Não é assim que funciona a fé em Deus. Não é dentro desse misticismo. Estão usando a Bíblia para pregar misticismo. Aí pega o texto lá de Paulo, Filipenses 4, olha o que diz a palavra de Deus. Vamos ver, é muito importante a gente ter o conhecimento da palavra, porque a gente pode se defender e combater o falso ensino. E ser prudente a defender a fé, para não ser levado pelos enganos, pregado pelos falsos profetas. Filipenses 4, 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Olha o que Paulo vai dizer, irmão. Já aprendi o que, Paulo? A contentar-me com o que tenho. E o que Paulo tinha? Paulo, quando estava vivendo dentro da religião, nos prazeres, na satisfação, no ambiente, na vida, no sistema religioso, Paulo, ele tinha posições de glória, a glória do homem. Ele tinha uma vida próspera, a prosperidade maldita deste mundo. Sem Deus, a prosperidade é maldição. Ele tinha posição. Ele não padecia nenhuma necessidade. Paulo, quando vivia dentro do sistema na satisfação, ele tinha sua posição de glória, ele tinha sua vida próspera, não passava dificuldade, não tinha escassez. Agora vem cá. Depois de Cristo, conhecendo e estando em Cristo, olha o que ele vai dizer. Filipenses 4, 11 ao 13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi. Você tem que aprender também. Eu tenho que aprender. Nós temos que estar aprendendo a viver por fé. E na fé verdadeira que nos leva a Deus. Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido. Sei também ter abundância. Há um momento de você estar abatido. Há um momento de você estar em abundância. A vida aqui, ela não é só verão, é inverno. Não é só calor, é frio. Não é só o alto, é o baixo. Você tem que saber se acomodar nas situações que a vida nos ocasiona. Amém?
Olha o que Paulo vai dizer. Sei estar abatido e sei também estar em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Olha o que ele diz. Tanto a ter fartura como a ter fome. Passou fome ou não, Paulo? Momentos de dificuldade para se alimentar. Passou ou não? Ele disse que já estava instruído para isso. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Paulo padecia necessidade. Mas quando ele vivia na religião, ele não padecia. Ele não era perseguido. Ele não tinha risco de ser preso. Quando Paulo vivia na religião, ele era o cara. Ele tinha o conforto. Ele vivia o bem-estar. Ele vivia acomodado pelo sistema, com a vida satisfatória dentro do sistema. Cuidado, irmão, com essa vida satisfatória e conveniente que o sistema te oferece. Cuidado. Olha para a palavra, vê se tua vida está na palavra. E Paulo vai dizer, já aprendi a ter abundância, como também padecer necessidade. É aí que entra agora o versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, vai analisar o contexto, por onde Paulo falou essa palavra. Não pega essa palavra e lança para estimular o ego de ninguém, não. Paulo vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que é que eu posso? Eu posso passar dificuldade, perseguição, enfermidade, doença. Minha vida pode estar bem, pode estar mal. Minha vida pode estar numa situação ótima ou terrível neste mundo aqui. Mas o importante é que eu vou suportar. Eu posso passar por qualquer situação, qualquer circunstância. Por quê? Porque é Cristo, é Cristo, é Cristo quem me fortalece para eu poder passar, prosseguir e permanecer de pé, guardando a fé e não me desviando dela. É isso que o cristão tem que ter em mente. Não é palavra de autoajuda, correndo atrás de culto, de vitória, de profeta, de bênção, de decreto de Deus para sair do problema. Porque Cristo, ele não nos promete livrar do problema. Ele promete estar conosco diante do problema. Vocês estão entendendo isso? Cristo, ele promete estar conosco para que possamos vencer qualquer circunstância que venha na nossa vida. Para nos tirar, para nos derrubar, para nos vencer, para nos destruir. Cristo está conosco. Que é a força que nos fortalece, que vamos poder passar a doença, a morte, a enfermidade, a perseguição, a escassez, a fome, a miséria, a qualquer coisa neste mundo. Mas estamos com Cristo, já somos mais que vencedores. Nem a morte, que é o último inimigo a ser vencido, não pode mais nos vencer, porque já vencemos a morte. Como? Em Cristo. A morte já não tem mais poder na minha vida. Não estou falando da morte física, porque fisicamente eu vou morrer. Eu estou falando da morte do pecado. Porque o problema não é a morte física. O maior problema da humanidade é a morte espiritual. A morte do pecado. Essa morte que leva o homem à derrota eterna. À perdição eterna. E quem está em Cristo já não tem mais essa morte. Sabe por quê? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não tem mais poder o dano da segunda morte. O próprio Jesus vai dizer, quem crê em mim tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não vai a juízo, saiu da morte, está na vida com Deus. Oh glória! É por isso, irmãos, aleluias, que devemos crer em Jesus por essa esperança, por essa promessa que Cristo nos fez. O Evangelho nos chama, nos convida a crer em Jesus para essa finalidade, para receber a vida, a salvação, a comunhão, a promessa de Deus para a eternidade quando deste mundo a gente sair. Enquanto estiver aqui, suporta a leve e momentânea tribulação, tenha paciência na tribulação, se alegre na esperança, persevere em oração, que é uma vida de comunhão com Deus, de comunicação com Deus, de devoção a Deus. Persevere, persevere, vá até o fim, seja firme, constante e abundante. Não desfaleça. Combata o bom combate da fé, porque a sua fé em Cristo não é para você ter melhora de vida aqui, não é para você ter prosperidade e vitória aqui. A sua fé em Cristo
é para lhe garantir o bom lugar lá no céu, a vida em abundância, o livramento da condenação eterna. A sua fé em Jesus é para lhe tornar membro do povo que vai receber a promessa de Deus, que é a vida eterna. Esta é a promessa que ele nos fez, e essa promessa está em Cristo, para todo aquele que nele crê possa alcançar essa promessa, a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Irmãos, para de ir para esses cultos de vitória, irmãos. Para de ir para esses cultos de libertação, irmão. Para de ir para esses movimentos religiosos, dentro desses rituais pagãos, nas igrejas que tu é convidado a ir. Para de buscar cura, milagre, bênção de Deus ali, aqui, acolá, irmãos. Vai conhecer a verdade, esteja em Cristo, guardado, seguro, firme na promessa de Deus. Em Cristo, irmão. E anda com Ele com fé, paciência. É preciso ter paciência na tribulação. Por onde a tribulação gera a experiência. E a experiência, a confiança. Jesus não nos prometeu paraíso na terra. Jesus não nos prometeu vida boa na terra. Os apóstolos nunca ensinaram isso que o povo hoje está vivendo dentro das igrejas. Nesses cultos de poder, de milagre, de vitória, de campanha, o povo escravizado, vivendo o misticismo. 7 semanas de culto da marcha. 7 semanas de culto da muralha, derruba a muralha. O culto de profecia. Olha, irmão, que paganismo. Nada disso é o evangelho, irmão. Esses comercial de culto, estimulando você a estar dentro das igrejas, atrás disso e daquilo outro. O povo tudo escravizado, sufocado, subjugado, dentro de uma vida robotizada, alienada nas igrejas, atrás de suas necessidades materiais. Escravizando sua vida em culto, de manhã, de tarde, de noite, campanha, pacto, voto. Buscando seus interesses deste mundo para Deus resolver problema financeiro, no casamento, na vida financeira, no trabalho. Isso é você que tem que ter cuidado, prudência e trabalhar o cuidado nessas coisas. Deus vai te ajudar. Mas o milagre de Deus na tua vida já foi feito para você receber e ver o milagre manifestado na tua vida, que é a salvação da tua alma, a reconciliação da tua vida com Deus. Esse é o maior milagre que Deus operou para conceder a você. Através de Cristo, a morte dele foi para isso. O maior milagre de Deus para a humanidade é a salvação. E foi um preço muito caro. O preço da vida do Deus vivo. A vida de um Deus puro, inocente. Irmãos, para entender o que Deus fez por nós. Tomando a forma humana, vindo ao mundo entre sua criatura, sendo ele Senhor, se fez servo. A palavra revela isso, Filipenses 2. E como servo, se humilhou entre nós, foi julgado pela criatura, foi humilhado e maltratado pela sua criatura, foi levado à morte, se deixou morrer fisicamente por nós. Tudo isso para nos garantir a salvação, irmão. Tudo isso ele fez, passou, suportou por amor a cada um de nós. Não importa se você é crente, é evangélico, católico, espírita, budista, não importa se você rouba, não rouba, bebe, não bebe, se prostitui, se você é uma boa pessoa, uma má pessoa, pratica o mal na sociedade. Ele morreu por você. O amor dele lhe alcança, é para todos. É para todos. O Evangelho nos convida a isso, a contemplar esse ato glorioso de amor de Deus. O Evangelho não nos convida para estar dentro de uma igreja, vivendo um ritual, uma formalidade de culto, para buscar satisfação da nossa vida secular. O Evangelho não nos convida para isso, irmão. O Evangelho nos convida para ver o que Deus fez por nós, o que Ele operou para nos salvar. O Evangelho nos convida a olhar para a obra de Deus, por onde somos salvos. Obra de Deus esta, que é Cristo. É Cristo a obra salvífica, a obra que Deus operou para salvar o homem. O Evangelho nos convida a olhar para essa obra,
a buscar a vida com Deus por essa obra. Os homens estão aí buscando praticar suas boas obras para chegar a Deus, desprezando o sacrifício de Cristo. A obra da salvação foi feita em Cristo. A obra de Deus para nos salvar é Cristo. Os homens estão por aí buscando ser salvos por meio da religião, por meio dos rituais, por meio dos cerimoniais, por meio da vida nos ambientes religiosos, da devoção. Meu Deus do céu, o povo está perdido. E o Evangelho, a luz de Deus, veio para iluminar o nosso entendimento, para a gente contemplar a nossa miséria, a nossa necessidade, o nosso maior problema e encontrar a situação, a solução, a esperança para a gente sair desse problema. É Jesus, é Jesus, é Jesus que o Evangelho mostra, irmãos. É isso que o povo tem que ser advertido. Não é buscar melhora de vida, encher a igreja, viver escravizado em ritual, em sacrifício, em movimento religioso de igreja atrás de bênção. Hoje em dia, a propaganda é essa, o evangelho maldito. Convida você para estar dentro de tal instituição, praticando, vivendo ritual, cerimonial, como meio de Deus te abençoar. O meio da bênção de Deus na nossa vida é Cristo. Não é um ritual, não é uma campanha, um pacto, um voto, dentro de nenhuma igreja, na direção de nenhum líder religioso, falsos profetas. Não é você sacrificando tua vida financeiramente, fazendo voto financeiro. O canal da bênção de Deus não é o teu sacrifício religioso, não é a tua oferta financeira para Deus te abençoar. Deus não pede isso a ninguém. O que Deus nos mostra para a gente alcançar a bênção dele é Cristo. Nenhuma maldição, nenhuma condenação há na vida daqueles que estão em Cristo. As bênçãos de Deus que estão reservadas na eternidade para todos nós que estamos em Cristo, sermos alcançados por essas bênçãos. Só por Jesus Cristo que vamos alcançar essas bênçãos, irmão. É Jesus, irmãos. Você não pode crer em Jesus como um cartão de visita da religião e passar a viver tua vida devota, escravizada, em sacrifício, em penitência, colocar tua crença, tua fé, tua esperança em ritual, em objeto, em campanha, em pacto, em voto. Isso é paganismo. Isso não é o Evangelho. Você tem que ter a tua fé em Cristo, entendendo a importância e a necessidade dele na nossa vida. Entendendo o que ele representa para mim. O que é que Cristo representa para mim? A minha oportunidade de chegar a Deus que eu não tinha. A minha oportunidade de alcançar o perdão de Deus que eu não tinha. O que é que Cristo representa para mim? A minha vida na bênção de Deus que eu não tinha. A minha vida na presença, na comunhão com Deus que eu não tinha. O que é que Cristo representa para mim? A minha vida alcançando a graça, o perdão e a misericórdia de Deus que eu não tinha. A minha vida dentro da promessa da salvação de Deus que eu não tinha. A minha vida guardada e protegida para a eternidade, quando deste corpo eu sair, não padecer o juízo, mas ir para o bom descanso lá no céu, aguardar o dia da ressurreição do corpo para receber a promessa da vida em abundância. O que é que Cristo representa para mim? Resolver meus problemas? Colocar dinheiro na minha conta? Me dar carro, casa? Trabalhar minha necessidade financeira? Isso quem tem que fazer sou eu. Com a graça que Deus me dá, a saúde, disposição e as portas que Ele abre para eu trabalhar e conquistar as minhas necessidades financeiras. Eu não preciso buscar isso dentro de culto, de campanha de igreja. Eu não preciso, para alcançar de Deus alguma coisa, escravizar a minha vida dentro de atividade, formalidade, tarefa, compromisso de igreja, de trabalho, de culto, de formalidade de igreja. Não é por esse caminho que Deus nos concede a graça dele das coisas naturais desta vida. Nesta vida todos vão passar tudo de igual. Todos vão padecer, todos vão chorar, todos vão sofrer, todos vão ter dificuldade, todos vão adoecer, todos vão morrer. A diferença é que os que estão em Cristo passam isso com a esperança da vida eterna.
Os que estão em Cristo têm o conforto e o consolo do Senhor. Os que estão em Cristo estão com a sua alma guardada. Ainda que o corpo morra, ainda que o corpo padeça, ainda que o corpo sinta dor e aflição, a alma está na paz do Senhor, a alma está na segurança do Senhor, a alma está no refrigério do Senhor, a alma está guardada, protegida pelo Senhor, para quando sair deste corpo, não ir para uma eternidade sem Deus, mas ir para o bom lugar lá no céu, descansar até o dia da ressurreição. Essa é a esperança de Cristo. As nossas vidas, a nossa fé em Jesus é para isso, irmão. A fé em Jesus não é para tu viver uma vida no mundo religioso. A fé em Jesus não é para tu se apresentar para o mundo dentro da religião. A fé em Jesus não é para tu querer ser o mais cheio de Deus no meio religioso. A fé em Jesus não é para tu viver tua vida escravizada dentro de religião. A fé em Jesus é para tu viver neste mundo em segurança, protegido, guardado na proteção divina. Amém? Então, cuidado com essas palavras de autoajuda. Cuidado com esses ensinamentos desses falsos profetas que enchem a multidão, satisfazendo o desejo da multidão. A palavra de Deus nos adverte sobre isso. Muitos vão procurar esses pregadores que pregam segundo a satisfação deles, a concupiscência deles. Vão desviar-se da verdade, voltando-se para as fábulas, seguindo os seus profetas, seus mestres, que pregam segundo o que eles querem ouvir. A palavra adverte isso. Na carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo do 1 ao 5. Dá uma lidinha lá com atenção para tu ver o que está lá revelado para o nosso ensinamento. Cuidado com esses falsos profetas que estão prometendo paraíso na terra, que estão prometendo vitória e prosperidade, que estão convidando você para escravizar-se dentro de campanha, de pacto, de voto, de vida de igreja, para Deus te abençoar. Cuidado com esses falsos profetas que convidam você a encontrar Deus no ambiente que eles criaram para dominar vocês com a mentira do diabo que eles pregam. Cuidado com esses falsos profetas que estão levando para vocês um evangelho anátema, tirando vocês da maior necessidade que o evangelho mostra para vocês crer em Jesus e buscar o socorro, a solução do problema maior da tua vida. Cuidado com essas doutrinas de demônios que são pregadas por esses falsos profetas, que só centraliza a tua vida dentro de igreja, vivendo heresias de perdições, movimentos pagãos, místicos, tirando a tua fé, a tua visão de Cristo. Cuidado com esses movimentos, essas rodas de ventos de doutrina, que é formulado por esses doutores, teólogos, bacharéis, conhecedores das Escrituras, com a mente corrompida da verdade. Cuidado para você não estar sendo um negócio de homem. Homens fraudulentos, falsificando a palavra por causa de ganho e fazendo vocês negócio deles, propriedade deles, subjugado a eles e mantendo eles, vocês, são um negócio desses homens. Estão perdidos de Cristo. Conheçam a verdade, conheçam a verdadeira fé e conheçam a maior necessidade que você tem de crer em Jesus. Qual a sua importância de você crer em Jesus e devotar, consagrar, viver a tua vida nele e por ele, não dentro de nenhum lugar. Amém? Então essa é a palavra, mais um momento de esclarecimento, mais uma instrução, levando conhecimento para você. Esse é o trabalho pelo qual fui vocacionado a levar no ministério que Deus me deu. Levar o conhecimento da verdade, esclarecimento para os que estão nas trevas.